Graça e paz em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, faz parte da nossa leitura. Também iniciamos o livro de Levítico, que traz como tema Santidade ao Senhor. Levítico trata das coisas de Levi, aqueles que tinham a responsabilidade de ministrar ao Senhor Deus. Já lemos Gênesis, o homem foi formado e caiu. Lemos Êxodo, o homem sendo liberto. E Levítico agora, o homem sendo preparado para adorar a Deus. E sempre que fazemos a leitura de Levítico, nós lemos também Hebreus, eles se completam, é maravilhoso. Ali no livro de Levítico a gente vê as palavras holocausto, o sacrifício a Deus tinha que ser totalmente queimado e o animal tinha que ser sem defeito. Nós vemos a palavra sangue muitas vezes. E todos esses sacrifícios ali do livro de Levítico apontam para uma pessoa, aquele que viria sem defeito algum, ser sacrificado, aquele que morreria em nosso lugar, uma vez por todas, trazendo para nós o perdão dos pecados. Quem eram os hebreus? Eram aqueles que lá no primeiro século deixaram o judaísmo, a religião dos hebreus, os judeus, e começaram a seguir Jesus. E isto causou perseguição cruel àqueles primeiros judeus cristãos. E nessa altura eles estavam começando a se desanimar. Tanta perseguição, tantos obstáculos, tantas dificuldades, e Deus levanta uma pessoa para escrever a eles. Não há certeza de quem foi o autor, muitos creem que foi Paulo, outros não chegam a essa conclusão. E Hebreus, esta carta, começa apresentando Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Normalmente, quando nós conversamos sobre Jesus, ou evangelizamos, apresentando a pessoa de Jesus, a maioria das pessoas tem aquela ideia do Jesus histórico, do Jesus que veio, nascido ali de Maria, nascido ali na manjedoura, e conhece todo o caminhar de Jesus como homem. Mas poucos, mesmo os cristãos, conhecem o Jesus antes e pós a estadia aqui na terra. E Hebreus começa descortinando-nos a pessoa de Jesus. E o tema da nossa mensagem é a perfeição de Jesus. A perfeição de Jesus. Quem é Jesus? Numa conversa, se alguém inquirisse de você, saber quem que você acha, o que você pensa da pessoa Jesus Cristo, o que encheria o teu coração? Eu sei que já existem coisas prontas na nossa mente. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus é aquele que veio de Maria e tal. Mas vamos olhar aqui nos 4 primeiros versos e a gente fica assustado ao ver, ao conhecer a pessoa de Jesus, que existia antes do nascimento, da encarnação, e que continua existindo depois da ressurreição. Esse é o nosso maravilhoso Jesus Cristo.
Quem é Jesus Cristo? Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 1, Hebreus 1:1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então fica bem demarcado aqui. Outrora, antigamente, Deus, ele colocava tudo aquilo que estava no coração dele, o desejo dele de trazer o conhecimento aos homens, ele fazia através dos profetas. Profeta é aquele enviado, separado por Deus, capacitado por Deus para anunciar à humanidade, ao povo, as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Mas agora entra na história Jesus. E agora Deus então passa a falar através do Filho. Filho, Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia deixa muito claro que Deus é amor. Jesus sendo Filho de Deus, Jesus é amor. E assim como o Pai amou o mundo e deu Jesus, Jesus vem e ama o mundo também. O mundo, humanidade. A segunda coisa que nós vemos aqui sobre Jesus, na continuidade do verso 2, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então a segunda coisa, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Quem que constituiu ele herdeiro? O próprio Pai, Deus. Jesus, como herdeiro, ele recebe do Pai todas as coisas, tudo. Em Ageu diz que Deus, ele é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo, tudo, tudo. E agora ele constitui Jesus Cristo como o seu herdeiro. Vamos deixando essas palavras tomar vulto no nosso coração, para que possamos conhecer, ampliar o conhecimento nosso acerca da pessoa de Jesus. Continua no verso de número 3, diz, ele que é o resplendor da glória. Terceira coisa, quem é Jesus? Jesus Cristo é o resplendor da glória. Jesus Cristo é o resplendor da glória. O que é resplendor? É o brilho. Deus, ele é um Deus que manifesta um brilho sobrenatural. E Cristo Jesus é colocado aqui como sendo esse brilho de Deus, esse resplendor de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós lemos toda a Bíblia, a gente vê muitas das manifestações de Deus, em que aparece a glória de Deus, o brilho de Deus, o resplendor de Deus. E agora todo esse resplendor é manifestado através de Cristo Jesus. Voltando um pouco ali ao verso 2 no final, nós vemos também que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. No finalzinho do verso 2 diz, pelo qual também fez o universo. Muitas vezes a nossa mente limitada, a gente olha para Jesus só como aquele bebezinho que iniciou a sua vida ali em Belém. Mas não, Jesus sempre existiu. Ali ele se encarnou, ali ele tomou a forma de homem, mas ele sempre existiu. E aqui diz que ele fez o universo. Quando lemos, lá Gênesis, nós percebemos a ação do Deus triuno na criação de todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Jesus, então, ele estava lá na criação, ele era o Criador. E fazendo uma aplicação, Jesus Cristo, ele é denominado o Verbo, a palavra. Então a gente tem uma ideia de que
Deus, o Pai, Ele criou lançando a palavra que é Cristo Jesus, que executou todas as coisas. Maravilhoso isso. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que nós anunciamos, aquele que nós cremos. Ele é Filho de Deus, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, Ele é o resplendor da glória de Deus. Só isso já bastaria para a gente se prostrar e para a gente ficar adorando a Ele por toda a eternidade. Mas tem mais. Continuando, o verso 3 diz que Ele também é a expressão exata do seu ser. Então, o ponto número 5, Jesus é a expressão exata de Deus. Certa altura, os discípulos perguntaram e pediram para Jesus que queriam ver a Deus. E Jesus falou: vocês ainda não compreenderam? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, vê a Deus. Jesus, Ele é a expressão exata. Como que nós conhecemos a Deus? A única maneira é através de Cristo Jesus. Quando vemos a Jesus, nós vemos a Deus, vemos o Pai. Exata, expressão exata. Não é parecido, não é mais ou menos, não é semelhante, é expressão exata, é assim. Jesus é Deus. Em sexto lugar, ainda no verso 3, diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é Jesus? Em sexto lugar, Jesus é o sustentador de todas as coisas. Todo o universo é sustentado por Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, a criação dele é fantástica, é tremenda. Ele criou tudo. Mas Jesus continua ainda dando a sustentação para todas estas coisas. E Ele sustenta de que maneira? Pela palavra do seu poder. Ele tem poder, a palavra dele é poderosa. A nossa mente é muito pequena, mas dentro dessa limitação eu fico pensando assim, quantos asteroides agora lá no universo estão... E todos eles sustentados, enviados, coordenados pela palavra de Cristo Jesus. Não dá para a gente entender, não é? Não dá, a gente é muito limitado. Mas eu creio, você crê? Todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, tudo sendo controlado por Jesus. Por Jesus, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Em sétimo lugar, ainda no verso 3, diz: depois de ter feito a purificação dos pecados. Então nós vemos em sétimo lugar que Jesus é o purificador dos pecados, de todos os pecados. 1 João 9 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando Jesus entra na nossa história, na história do homem, da humanidade, Ele, lá na cruz do Calvário, quando Ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sacrificado, Ele purifica, Ele limpa, Ele tira todo o poder do pecado que estava sobre o homem. Por isso que Ele é a única maneira de se chegar até Deus. Quantas pessoas são atormentadas pela culpa do pecado, um erro lá do passado, que até hoje está martelando, é porque não conhece ainda esse que purifica todos os pecados. Esse Jesus. Sabe, muitas vezes a nossa mente, ela nos chama, ela nos atrai a olhar para Jesus, como aquele anunciado ali pelo profeta Isaías, o servo sofredor, e paramos aí.
Está certo, Jesus veio como servo sofredor, mas hoje ele não é mais servo sofredor. Hoje ele é o purificador dos pecados, aquele que pagou. Ele é a expressão exata de Deus, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Mas não para aqui. Ainda no verso 3, diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, quem é Jesus? O ponto 8. Jesus é o Rei entronizado. Aleluia! Jesus, ele foi colocado à destra de Deus Pai e ele reina. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Aquele que agora tem uma posição sobre toda a criação, sobre todo o universo. Ele é Rei. Ele está entronizado. Coisa tremenda. Coisa maravilhosa. E em nono lugar, nos é apresentado também Jesus como superior aos anjos. Então, o oitavo ponto é: Jesus é superior aos anjos. Verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, tão superior aos anjos. Quando a gente fala de anjos, a gente não entende muito bem. Eu creio, porque a Bíblia fala, né? Eu creio. E Deus coloca, né, esses anjos como servos nossos, ministros nossos, aqueles que vêm para nos ajudar, né? Então Deus nos dá ajuda de tudo quanto é jeito que a gente precisa, né? Então, teve uma época, não sei como está, né? Teve igrejas, inclusive aqui no Brasil, que estavam prestando até culto para os anjos. E o pessoal tendo visão, olha, o anjo está chegando, e lá no altar colocava cadeiras para os anjos sentarem, aquela coisa toda, né? Tudo bem, mas Jesus, ele é superior aos anjos. Jesus manda em tudo, é o dono de tudo. Ele que ordena e os anjos têm que obedecer. Tem todo o controle em suas mãos. E em último lugar, continuando o verso 4, herdou mais excelente nome do que eles. Então, quem é Jesus? Nono ponto, Jesus herdou mais excelente nome. Mais excelente nome. O nome de Jesus. Existem muitos cantos onde anunciamos o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, hoje cantamos cânticos falando deste nome que é sobre todo nome. Diante desse nome toda a língua vai confessar, todo joelho vai dobrar e vai falar: Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o dono de tudo, porque Deus deu para ele o mais excelente nome. Tudo é para Jesus. Antigo Testamento, Hebreus, todo aquele sacrifício, aqueles rituais, tudo apontando para Jesus. Jesus vem, os evangelhos que nós estamos aprendendo, estudando, relembrando, mensagens preciosas, o personagem central, Jesus. Todas as cartas escritas depois no Novo Testamento, anunciando Jesus ou alguns irmãos, algumas igrejas se afastando de Jesus. Aí vem Apocalipse que mostra o quê? O final de tudo. Quem está entronizado? Jesus. Quem é manifestado em poder e glória? Jesus. O trono branco, quem está sentado? Jesus. Quem é o único que é digno de abrir o livro? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Queridos, se esses pontos aqui não te convencer, eu creio que nada vai te convencer. Mas você ainda pode perguntar: tá bom, eu acredito nisso, mas o que tudo isso tem a ver comigo, com a minha vida? Vamos repassar ponto por ponto, aplicando
as nossas vidas. Primeiro ponto, Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus, Deus é amor, Deus te ama, Jesus te ama. Você sabe o que levou Jesus Cristo à cruz? Foi o amor dele por você. Se há alguém que tem ouvido a voz do diabo dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, joga fora, porque Jesus te ama. Jesus deu a vida por você, morreu na cruz do Calvário por você. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, Jesus é dono do ouro, da prata, Jesus é dono de tudo. Você acha que Ele vai deixar você passar necessidade? Se Ele deu, a Bíblia diz, o Pai deu, o próprio Filho não fará as outras coisas por você? Se Ele é dono de tudo, eu tenho que pedir para quem quando eu estou precisando de alguma coisa? Eu tenho que pedir para Ele. Ele vem em socorro. Estamos olhando ali a caminhada de Jesus, o pessoal está com fome, Jesus dá de comer. O pessoal está afundando no barco, Jesus liberta. É o cego, a mão mirrada, Jesus cura, Jesus ressuscita. Jesus te ama. Jesus é dono de tudo, é o herdeiro de tudo. Ele tem tudo aquilo que eu preciso. Ele tem tudo aquilo que você precisa. O ponto 3 diz, Jesus é o Criador do universo. Dentro de toda a criação está você. Ele te criou também. E quando nós olhamos o Salmo 139, que Davi diz ali que ele criou de maneira assombrosa. Coisa maravilhosa. Talvez você nunca tenha percebido, mas você é o único. Ele fez você como uma obra de arte. Os padrões no mundo podem falar coisas para você, mas ouça o que o Criador diz. E o Criador diz que Ele fez você de maneira assombrosa. Você é lindo, você é linda aos olhos de Deus. Joga fora todo e qualquer complexo. Jesus é o resplendor da glória. Nós que temos o Espírito Santo, assim como Moisés, quando tinha contato com Deus lá na tenda da revelação e a face dele brilhava a glória de Deus, assim também o Espírito Santo faz em nós. Sabe aquele dia que você está bem com Deus, você fez uma devocional profunda, você cantou, você orou, a coisa está queimando lá dentro, você sai, alguém chega para você e fala, nossa, você está mais bonito hoje. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Coisa maravilhosa é poder resplandecer essa glória também. Jesus é a expressão exata de Deus. Nós, agora, discípulos de Jesus, temos essa caminhada de santificação, que nada mais é do que deixar de ser parecido do homem natural, caído por causa do pecado, e agora começar a expressar a Deus em tudo, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de reagir, expressando a Deus. O sexto ponto diz, Jesus é o sustentador de todas as coisas. Eu pergunto para você, esse que sustenta, imagina um planeta, eu não sei qual é o maior planeta que exista. Jesus tem poder para sustentar esse planeta. Você acha que não tem poder para sustentar você? Sustentar a sua vida? Muitos cristãos estão aí mendigando, coitadinho de mim, isso, aquilo, outro. Não, Jesus, Ele nos sustenta. Tudo aquilo que você precisar, peça para Ele. Tudo. E creia. Existem determinadas categorias dentro das igrejas, e em especial missionários, que se tornaram os maiores pedintes da história. Irmão, minha geladeira queimou, ora por mim. No fundo ele está falando, embaixo vem conta, banco, tal.
Nós precisamos aprender a pedir para Deus, pedir para Jesus. Pedir para Jesus. Alguém aqui já teve experiência? Quantas, né? Ele supre tudo, porque Ele sustenta. Se precisar pegar você assim nas mãos maravilhosas e segurar você assim, Ele vai segurar. Em sétimo lugar, Jesus é o purificador dos pecados. Ele continua nessa atividade. Jesus continua, o poder do sangue derramado lá na cruz tem efeito até o dia de hoje, até o futuro. Ele continua nos perdoando. Nós vamos até Ele e cometemos, erramos e pecamos. Mas quando nós chegamos até Cristo Jesus e quando nós abrimos a nossa boca, reconhecendo, confessando, concordando, eu errei. Ele passa o sangue purificador. Deus se esquece dos nossos pecados. Quantas pessoas são atormentadas a vida toda por uma atitude lá no passado. Hoje é o dia de você ser completamente limpo, purificado. Não carregue nada, nenhum peso, nenhum fardo, porque lá na cruz Jesus já pagou por você. Jesus é o Rei entronizado. A Bíblia deixa claro que Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. E aqui está a chave que muitos cristãos não entendem. Ficam ali como capacho e não entendem que em Cristo Jesus nós também estamos entronizados. A autoridade que foi dada a Jesus, Mateus capítulo 28, Ele repassa a nós. Ele nos coloca aqui na terra numa posição de autoridade, que foi dada desde o princípio lá. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem numa posição de governo sobre tudo e sobre todos, menos sobre o próprio homem. Sobre toda a criação, sobre todos os animais, nós somos em Cristo Jesus colocados numa posição de reinar. E temos que praticar, executar essa posição. E, em oitavo lugar, Jesus é superior que os anjos, e a gente vê tantas histórias na Bíblia, em aparição de anjos, onde aqueles homens se prostravam, se ajoelhavam, lembram de história assim? E o anjo falava, opa, pode ficar em pé, eu não sou Deus, eu não sou digno, não sou merecedor. A nossa posição em Cristo Jesus é superior também à dos anjos. Coisa maravilhosa. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de fazer aquilo que nenhum anjo pode fazer, que é anunciar as boas novas. Porque somente nós passamos do pecado, do reino das trevas para o reino da luz. Só nós, seres humanos, podemos ter essa experiência. E a posição que assumimos em Cristo Jesus é de autoridade e de poder, inclusive sobre os anjos. Em último lugar, nono lugar, Jesus herdou o mais excelente nome. Eu não sei qual é o nome que você traz ali, não é? Muitas vezes o sobrenome da pessoa já coloca ela num patamar diferenciado, não é? Eu sou da família Almeida. Tem uns riquinhos Almeida por aí, mas eu não faço parte desses. Não é? A minha família vem de uma simplicidade, humildade e pobreza. Então usar meu nome, não é? Se você for em qualquer lugar aí e falar assim, olha, eu quero comprar fiado, e eu dou como nome o nome do Kiko, lá da Chácara Manaim. Eles vão falar, o Kiko não sei quem é, não. E esse nome não tem, não é? Mas Jesus, que herdou excelente nome, Ele nos dá o direito de usar o nome dEle.
Ele falou assim: vocês nada têm até agora porque vocês não pedem meu nome. A partir de agora começam a pedir meu nome. Sabe, amados, até no WhatsApp eu tenho mudado uma posição. Sempre eu colocava, né, uma frasezinha assim: Deus te abençoe, né? Receba paz. Agora em tudo eu coloco: Deus te abençoe, vírgula, em nome de Jesus Cristo. Porque aí que está a vitória. Usar o nome de Jesus, ele fica feliz de ver o nome dele sendo usado para trazer bênção ao homem aqui na terra. Então vamos aprender, vamos primeiro crer que o nome de Jesus não tem nome igual. E vamos aprender a usar, porque ele nos deu o direito de usar esse nome que é sobre todo nome. Eu quero terminar contando uma história. Numa guerra, haviam 2 amigos e um faleceu. O que faleceu era de uma família muito rica nos Estados Unidos. E o pai sempre ajudava os soldados que voltavam feridos, etc, etc. O pai, sabendo que o filho estava lá no fronte, o pai sempre ajudava, como se fosse para o próprio filho. Mas quando o filho morreu, o pai ficou muito entristecido e resolveu então não mais ajudar ninguém a esquecer tudo isso, porque feria o coração dele. Quando o filho morreu, o amigo acompanhou todo o sofrimento. E o filho ali escreveu uma carta para o amigo ir procurar o pai. Embaixo ele assinou o nome e morreu. O amigo, quando foi embora da guerra, ele foi procurar o pai daquele amigo. Bateu lá, o pai veio e falou: não, eu não quero mais saber, eu já ajudei muita gente, meu filho já morreu, não quero mais saber, essas histórias machucam meu coração, etc, 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 etc. E aquele ex-combatente, então, enfia a mão no bolso e tira aquela cartinha amassada, suja, e entrega para o pai. E o pai começa a ler. E o filho apresentando o amigo ao pai e assinado embaixo pelo filho. Aquele homem caiu em lágrimas e abraçou aquele ex-combatente e o trouxe, e o ajudou e trouxe para ser como seu próprio filho. Jesus, ele se apresentou ao Pai, levando o seu próprio sangue. E Jesus continua lá, à destra de Deus Pai, e ele é nosso advogado, ele é nosso intercessor. Você acha que o Pai vai negar alguma coisa para Jesus? Esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que foi elevado aos céus, foi exaltado, foi glorificado, esse Jesus que nós acabamos de ver aqui, ele está dizendo para nós nesta manhã: eu continuo te amando, eu continuo te perdoando, eu continuo te trazendo para perto de mim, eu continuo te colocando assentado junto comigo, e eu te dou o meu nome, e eu te sustento em toda e qualquer situação que você viva, eu te sustento. E pode usar o meu nome, pode usar o meu nome. Imagina você, Jesus dando um talão de cheque, coisa quase não existe hoje, né? Mas um cartão de crédito assinado, ele assinando com o próprio sangue dele, e você chegando até o banco celestial, onde Deus é o dono, o gerente, e olhando o próprio Filho passando em nossas mãos esta autoridade, este poder. Nós somos seguidores desse Jesus, desse Deus.
Vamos orar. Senhor, muitas vezes a nossa visão, a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso conhecimento é tão limitado. E aqui nesses 4 versículos, nos é desvendado Cristo, Jesus, de uma maneira gloriosa, maravilhosa, onde nós vemos a completa perfeição de Jesus. Jesus, eu te amo. Eu sei que o Senhor merece muito mais de mim. Eu sei que o Senhor espera muito mais de mim. Mas eu confesso, Senhor, a minha limitação, e eu sei que o Senhor me perdoa também por isso. Jesus, que eu possa amar o Senhor acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de todos, que eu possa amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha força. Senhor, que eu saiba usar para a edificação do Teu reino o poder do Teu nome. Que eu não fale em meu nome, que eu não espere as coisas por mim mesmo, mas que eu saiba que o nome de Jesus é sobre todo nome. É um nome excelente que o Senhor deu para Ele. Senhor, Jesus, vem ser o centro da minha vida, vem ser o centro da igreja, que possamos retornar ao primeiro amor, e que esse conhecimento nos leve à adoração completa e genuína de que o Senhor é merecedor. Muito obrigado, papai, por Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Vamos guardar essa preciosa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Paz.